Bom dia, amigos, companheiros queridos. Sejam muito bem-vindos em mais um dia do nosso estudo, nessa playlist que leva como nome o livro Pão Nosso, autoria do Espírito Emmanuel. Rogamos sempre as bênçãos para o dia de hoje. Rogamos em nome de Deus, em nome de Jesus e da espiritualidade amiga. Rogamos muita paz, muita harmonia, muita boa vontade em nossos corações, muita compreensão e muita proteção para todos nós. Que nesse momento, com certeza desse amparo espiritual, com os corações mais tranquilos, podemos assim passar a leitura da mensagem de hoje, que é a mensagem de número 26, que tem como título Trabalhos Imediatos. Emmanuel nos traz como início o versículo 2 do capítulo 5 da carta de Pedro. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe, com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros, que provavelmente nunca sobrevirão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras para serem examinadas exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrigados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Realmente é uma anotação profunda e muito oportuna em todos os tempos em que convivemos com o outro. Então ele aqui nos fala que nós não devemos negar o amparo aos que estão longe, ao que nos pedem ajuda, que se encontram um pouco mais longe da nossa geografia. Nós podemos dizer, o perto-longe geográfico ou perto-longe emocional, afetivo. E constitui-nos obrigação atender esse ensinamento quanto aos nossos trabalhos imediatos. Quer dizer, os de longe sim, mas tem um que é mais necessário, urge, nos convoca,
que são os imediatos, são aqueles que estão entre vós, ou seja, aqueles que estão entre nós. Vamos atender os outros, mas, em primeiro lugar, os que se localizam, os que se encontram perto de nós, entre nós. Então, ele fala aqui que existem criaturas que gostam, né, da inquietação por acontecimentos nefastos. Elas se envolvem de uma tal maneira, né, nesses acontecimentos, muitas vezes oriundos de mentes fúnebres, tóxicas, que criam, né, as situações calamitosas, fatais, que são aqueles acontecimentos futuros e que provavelmente nunca acontecerão. Sofre-se por aquilo, são o que a gente fala, esses autores dessas mensagens são verdadeiros mensageiros do desespero, né? Arautos da loucura. E algumas pessoas gastam um longo tempo ali observando aquelas mensagens fúnebres e receitando ali fórmulas de ação. O que vão fazer? Vamos nos mudar, o planeta vai acabar, vai ter um sofrimento. Ficam refletindo sempre a morte da esperança em Deus. Não existe Deus, acabou tudo, esse vai ser o nosso fim. E lamentações inúteis. Desde sempre, né, o mundo está acabando. A gente sempre lembra disso, né? Aquela coisa do desequilíbrio. Quantas pessoas entraram nessa faixa, nessa vibração, e por medo desse fim, deram fim à sua própria vida. Então, essa lavoura alheia, essas ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem grande quantidade de ponderação, de muito equilíbrio. Precisa de muito equilíbrio. Então a gente, quando escuta essas mensagens chegando, que foram alguns dos profetas, o Apocalipse, ou alguns médiuns, falsos profetas que trazem essas notícias do mau gosto, né? A notícia da fatalidade, como se o planeta Terra estivesse sem governo, né? Desmanada e desgovernada. A gente para assim, vamos examinar isso com um pouco de ponderação. Vamos novamente observar essa mensagem no que ela realmente traz, né, de possibilidade. Geralmente são situações que nunca aconteceram nem vão acontecer. Já repararam? E a gente gasta muita energia com situações por trás dessas mentes que são mentes enfermiças mesmo, adoentadas, que gostam de disseminar o pânico e o desespero. Então ele fala aqui, existe o problema difícil, ele se encontra ao nosso lado, o problema do mundo, o problema do outro, o problema dessas mentes que nos são trazidos, sim, tem a finalidade de nos enriquecer a experiência, para que a gente pense, para que a gente pondere, para que a gente encontre outras soluções. Mas que tipo de solução é essa que qualquer tipo de problema que nos chegue à mente nos pede? Uma solução cristã. Não solução do desespero, não a solução da desesperança, não a solução da loucura. Porque é contagioso mesmo, essa situação é contagiosa. Então, por isso que São Simão Pedro nos fala para nós atendermos ao serviço divino que se localiza na nossa paisagem individual. Existe a paisagem coletiva e a individual, da nossa casa, daqueles que estão conosco no trabalho, no local mais próximo de convivência do nosso coração. E que a gente atenda a esse imperativo do serviço junto a essas criaturas,
não através de constrangimento. Mais uma informação. O que é o constrangimento, né? É a coação. Tem que ajudar de qualquer maneira. Você tem que ser... Não tem jeito, você não tem saída. É o constrangimento, muitas vezes, que a vida nos dá. Mas ele fala, mas que a gente possa atender pela boa vontade, né? Aquela vontade livre, boa, nascida do coração, que está ali pronto para socorrer. Então ele nos fala aqui de ânimo firme. O que é o ânimo firme, né? É a disposição da alma estável, um ânimo firme. Não daquele ânimo desanimado, que uma hora fala uma coisa, depois muda de ideia. Não, da estabilidade do ânimo. Então a gente percebe que é um trabalho que é da boa vontade, não pelo aperto, que é uma disposição da alma, um bom ânimo, que é firme, né? Que é estável, que tem ali a força daquela decisão, pronto para servir. É a solidariedade. Então, às vezes, é razoável nós nos preocuparmos com a situação coletiva, assim, com a regeneração das coletividades, com o problema do mundo, não é? Nós temos que parar e pensar sobre isso. É natural, nós vivemos no mundo, vivemos num planeta, estamos num determinado país, num determinado estado, que nos convoca a opiniões, a pensamentos, mas com ponderação. Muita ponderação, muito equilíbrio, para que a gente não se torne uma massa de manobra da loucura. É muito fácil entrar na vibração da loucura. O difícil é nos mantermos ponderados. Vai ser útil? O que é útil? Então, os problemas, né, a gente tem que entender que alguma coisa não é mais urgente, que são os problemas do nosso dia a dia. Resolveremos as questões complexas e mundiais e de muitas pessoas, talvez em alguns minutos. Somos capazes. Não somos nas nossas conversas. Nós somos especialistas em resolver o problema da saúde, o problema da política mundial, as questões de guerra e paz, mas ainda não damos conta da nossa casa, daqueles 4, 5, 8 que convivem mais perto da gente. Então nós temos que ser mais ponderados. Se eu não dou conta do grupo familiar que mais próximo se aproxima de mim pela consanguinidade ou pela necessidade, não dou conta dele com boa vontade, não é? E ânimo firme, sem ser pela coação e sem ser pelo desânimo, carregando uma cruz, como eu quero resolver problemas tão complexos? Então, estamos dizendo aqui mais uma vez que é importante, sim, preocuparmos com as situações coletivas, porque fazemos parte do mundo, mas com muita ponderação. Quando observamos a necessidade de apacentar, acalmar, tranquilizar o rebanho de Deus que está entre nós, na nossa casa. Foram esses que Deus nos ofereceu para apacentar, para tranquilizar, para levar uma palavra de esperança e consolo. Nós já conseguimos fazer isso? Vamos pensar. Vamos pensar. Não por ganância, né? Mas de ânimo firme. Vamos pensar se já estamos fazendo essas necessidades, esses socorros em que Deus conta conosco. Que tenhamos assim boa vontade, ânimo firme, decisões
para servirmos a Deus em todos os quadrantes da Terra. Mas, no momento, aqueles que se encontram na via de necessidade mais próxima. Olhemos para dentro de nós, olhemos para a nossa casa e, percebendo essas dificuldades, saberemos olhar o mundo e a vida alheia com mais equilíbrio e mais ponderação. Muita paz, muita luz, muita coragem a todos os corações. Graças a Deus.